Fala, galerinha do curso Gaia, beleza? Professor Afonso com vocês mais uma vez. Hoje a gente tem a aula 27 de Física B. Então, pega lá a tua apostila, pega teu material e vamos trabalhar. Um dia vai dar certo. Ah, tá aqui, tá aberto já. Então, vamos lá. Hoje a gente continua a nossa viagem lá na hidrostática falando sobre o que acontece com os líquidos, a pressão que os líquidos geram. Então, a gente fala especificamente sobre lei de Stevens, da pressão atmosférica, ou lei de Stevens, né, e pressão atmosférica. Eu falo Stevens, tem gente que é chique e fala Steven, né, vamos lá, é o que cada um fala. Bom, a gente já comentou que quando a gente calcula a pressão hidrostática, a pressão exercida por um líquido depende da densidade do líquido, da gravidade e da altura de líquido sobre o corpo. Essa altura, ela vai ser a mesma coisa que profundidade em alguns casos. Então, fique esperto, porque ele chama de altura, mas pode ser a profundidade. Então, se ele fala para você que um cara está a 2 metros de profundidade, 2 metros de altura do líquido. O que a gente tem que lembrar? Que é todo mundo proporcional. Quanto mais denso o líquido, mais pressão ele gera. Quanto maior a profundidade ou a altura de líquido sobre o cara, mais pressão ele gera. O que diz o teorema de Stevens? Diz o seguinte, é bem simples, bem tranquilo de entender. Se eu tiver uma diferença entre dois pontos, tá? Um ponto A e um ponto B. Veja, eu tenho aqui um ΔH, uma diferença de altura. Se eu tenho a diferença de altura, o ponto A tem uma pressão aqui e o ponto B tem uma pressão aqui, eu vou ter também, entre eles, uma diferença de pressão, que eu chamo de ΔT. Se eu fizer pressão B menos A, abrir todas as equações, eu vou ter densidade, gravidade, altura de B, densidade, gravidade e altura de A. Se eu colocar todo mundo em evidência, sobra que a diferença de pressão vai ser densidade, gravidade, vezes, né, a distância entre eles, a variação de altura. A densidade é a mesma, porque é o mesmo líquido, gravidade é a mesma, porque depende da Terra. Então, o teorema de Stevens, basicamente, é isso aqui, ó. Diferença de pressão é densidade, gravidade, diferença de altura. É isso aí que é o teorema de Stevens. Aqui, que fique bem claro para você entender. O ponto a pressão em A, ela é menor do que a pressão em B, porque o B está mais profundo, tem mais líquido, mais pressão. Só que a pressão em B, ela vai ser igual à pressão em C. O C ele só está para o lado, mas a altura, né, a profundidade dele em relação à superfície é a mesma de B. Como que me interessa? É a altura, é a profundidade, então a pressão B e a pressão C são iguais, só o A que é menor, tá? Sem segredo, sem problema. Pressão atmosférica. O que é isso? Como que a gente determina? Como que a gente usa a pressão atmosférica, né? Que a gente sempre vê falar em química e por aí vai. Primeiro que a gente tem que entender um negócio. Se eu tiver uma montanha aqui, ó, uma montanha aqui, aqui eu tenho um ponto A, lá em cima eu tenho um ponto B. Quanto maior ou mais para baixo tiver o ponto, quanto menor a altitude, eu vou ter mais gases pesando, entre aspas, sobre esse ponto. Então, eu tenho aqui uma pressão no ponto A. O ponto B, o alto de uma montanha, ele tem uma altitude maior, mas ele vai ter menos gases. Então, aqui eu tenho ponto B. Então, a pressão atmosférica é exatamente isso, é pressão, né, gerada pela força, peso dos gases sobre o corpo, ou sobre a gente. Então, quanto maior a altitude, mais para o alto, maior a montanha, menor a pressão atmosférica. Então, eu posso falar que a pressão atmosférica no ponto A é maior do que a pressão atmosférica no ponto B. Por conta disso, a pressão atmosférica maior que tem é no nível do mar, tá? Por quê? Seria ali no nível da água. Então, o que acontece? O evangelista Torricelli, aquele mesmo que a gente conhece da equação de Torricelli, lá da mecânica, ele fez um experimento com um tubo cheio de mercúrio com a extremidade tampada. Tá aqui o tubinho. Deixa eu pôr mais para baixo aqui para você ver. Ó, o tubo aqui.
Ele virou no recipiente que também tinha mercúrio. Ele verificou que o líquido desceu até uma altura de 76 centímetros. E aí ele parou, deixando uma camadinha de vácuo aqui em cima. Nessa parte, ele concluiu que a pressão atmosférica, ela conseguiu equilibrar 76 centímetros de mercúrio. Ó, a pressão atmosférica agiu sobre esse mercúrio que estava aqui, empurrando o líquido, e esse líquido acabou entrando no tubo. E foi isso que fez com que ele subisse até 76 centímetros. Por isso que a pressão atmosférica, ela é chamada de 76 centímetros de mercúrio ou 760 milímetros de mercúrio, que você usa bastante em química isso daí, tá? O que é isso? É a altura que sobe o mercúrio e equilibra a pressão atmosférica. Lembrando que isso acontece porque nesse ponto A, a pressão é igual ao ponto B. Lembra da aula passada? Dois pontos à mesma altura estão sujeitos à mesma pressão. Se a gente pegar lá da lei de Steven, a gente consegue determinar isso aqui. Pressão em A igual a pressão B, pressão em A é pressão atmosférica, né? Pressão em B é a pressão do mercúrio, densidade 13,6 vezes 10 ao cubo, isso é tabelado, você não tem que se preocupar em decorar. Gravidade 9,8 pode arredondar para 10 e a altura que o mercúrio subiu 76, né, 0,76 metros. Fazendo essas coisas, a gente chega que a pressão atmosférica 10 a quinta Pascal. Lembrando que o Pascal é a mesma coisa que Newton por metro quadrado e essa pressão atmosférica equivale ao que a gente chama de 1 atm. Então é daí que vem aquela relação que um atm vale 10 a quinta Pascal ou 10 a quinta newtons por metro quadrado, tá bom? Se você tivesse usado para essa experiência aqui do Torricelli água, você conseguiria chegar numa altura de 10 metros. Então a gente tem o que a gente chama de pressão da coluna de água, ou PCA. O que quer dizer isso? Cada 10 metros, tá? Você vai ter ali uma atmosfera, o equivalente, tá? Então, tá aí. Ó, aqui, ó, uma atmosfera, 76 centímetros de mercúrio ou 10 metros, né, de água, de coluna de água, MCA. A pressão atmosférica diminui com a altitude, que foi o que eu te falei, né? No alto de uma montanha a pressão é menor. A pressão total absoluta dentro de um líquido é a pressão absoluta, a pressão atmosférica, mais a pressão do líquido. Então, a gente pode dizer que a pressão absoluta vai ser a pressão atmosférica, normalmente 1 atm, ou 10 a quinta Pascal, e aqui densidade, gravidade e altura do líquido, bem tranquilinho. Medidores de pressão são aparelhos que a gente usa para ver a pressão de alguma coisa. O mais comum é você usar o calibrador de pneus, né, que mede a tal da pressão nanométrica ou pressão de um gás. Então eu tenho os barômetros, né, que medem especificamente a pressão atmosférica, e os manômetros, que vão medir a pressão manométrica, ou seja, a pressão num gás. Se eu usar um manômetro de tubo aberto, que é o mais clássico, eu tenho isso daqui. Um tubo em forma de J, tá? E um gás. Eu sei que no ponto A e no ponto B, a pressão é a mesma, tá? Então, eu já começo com isso daqui, ó. Pressão em A é igual a pressão em B. Mais a pressão em B, ou pressão em A, perdão, é a pressão que o líquido está fazendo no gás, ó. Ele está pressionando esse gás para dentro do recipiente. Mas quem que está gerando essa pressão? Essa altura aqui que eu tenho de líquido. É ele que está gerando essa pressão sobre o gás. Como a pressão em A é igual à pressão em B, é essa pressão que eu quero calcular, gerada pela altura do líquido. Então, o que que eu faço? Para saber a pressão do gás, é bem fácil. Densidade do líquido, aqui ele está falando que é o mercúrio, por isso que é Hg, gravidade e altura, tá? Então, isso aqui é do líquido. E a pressão atmosférica, se ele for aberto. Se ele for fechado, você não considera a pressão atmosférica, tá? A pressão atmosférica só vale para ele aberto. E aqui,
A pressão manométrica, né, que é a diferença entre a pressão total e a pressão atmosférica. Então, você tem direto densidade, gravidade e altura. Aqui é a densidade do líquido, normalmente é mercúrio, por isso que aqui está com Hg, tá? Muito bom. Aqui tem outras unidades, tem o psi, né, uma atmosfera 14 psi, que é o caso dos pneus, 29 equivale a 12 atmosferas. Então, aqui só para a gente entender o que está acontecendo, só para a gente ver que tem outras pressões. Inclusive, a Libra, né, também é muito usada, mas relaxa, fica bem tranquilo com isso, a gente nem vai precisar se preocupar com ela. Vamos dar uma olhadinha no exercício. Vamos ver aqui, ó. Opa, ó o 2 aqui, que beleza. Federal do Paraná, Federeca, aqui ele fala. A pressão atmosférica normal é de 1 atm, uma atmosfera em Curitiba. No entanto, é comum a pressão atmosférica estabilizar-se no valor de 0,9 atm. Qual característica da nossa cidade é responsável por isso? O que tem a ver com a pressão atmosférica? Cara, essa questão aqui já nasceu morta, né? Porque, veja, temperatura? Não, claro que não. Umidade do ar? Nada a ver. Altitude? Sim. Longitude? Nada a ver. Latitude? Pior ainda. Então, resposta certa, letra C. Bem tranquilinho. É sempre com altitude que se vai relacionar pressão atmosférica. Quero dar uma olhada com vocês no 17. Fazer alguma coisa, né, mais pesada aí, uma série 3, alguma coisa assim. Então, vamos lá. 17 fala o seguinte. A pressão atmosférica é equivalente à pressão exercida por uma coluna vertical de mercúrio de 76 centímetros de altura sobre uma superfície horizontal, respectivamente. Densidade do mercúrio, 13,6, e da água, não acredito, da água, isso, 1 grama por centímetro cúbico, claro, é a água que é 1. Analise o desenho do sifão e calcule a altura máxima que o sifão pode operar para drenar a água de um reservatório. Então, eu quero tirar a água aqui, eu quero que a pressão atmosférica atue aqui, e essa pressão empurre a água para dentro desse sifão e drene o negócio. Bom, como que eu vou resolver essa encrenca, como que eu vou fazer esse negócio aí? A pressão atmosférica, tá, sobre o sifão tem que ser igual à pressão atmosférica, não, a pressão do mercúrio, né? Tem que ser igual à pressão da água, gerado pela água. Então, essa pressão atmosférica aqui que eu vou usar, né, para drenar o negócio, para drenar o reservatório, eu vou fazer densidade, gravidade e altura, igual pressão da água, densidade, gravidade e altura também. Essa pressão gerada pelo mercúrio e essa pressão gerada pela água. Gravidade corta dos dois lados, é a mesma. Então vai sobrar 13,6 vezes 10 ao cubo para o mercúrio de densidade, vezes a altura que ele pode ter lá de sifão, que é igual aqui. A altura ele deu 0,76 de mercúrio, perdão. Então, peraí, volta tudo. 13,6 vezes 10 ao cubo, vezes 0,76. Opa, deu uma travadinha aqui, cadê o mouse? 0, aí abriu, 76, que é igual a da densidade da água, né? 1 vezes 10 ao cubo, vezes o H. 10 ao cubo mata com 10 ao cubo. 13,6 vezes 0,76 me dá uma altura igual 10,34 metros. Essa altura que pode ter o sifãozinho lá com base nas informações que ele deu. Então, veja, nada absurdo, questãozinha que não tem muita dificuldade, é só ficar esperto com as unidades, ficar esperto com o que a gente precisa, né, calcular, que tudo dá certo, tudo dá na manha, tudo fica legal, tá bom? A gente se vê nos atendimentos, bons estudos, se cuidem, gente, até uma próxima, tchau para vocês, fui, valeu, abraço.